Olá, você sabia que no dia 30 de março nós comemoramos o Dia Mundial do Transtorno Bipolar? E você sabe por que essa data foi escolhida? Foi escolhida porque nesse dia nasceu o Van Gogh, aquele grande pintor holandês que sofria de transtorno bipolar numa época em que não havia tratamento adequado. Hoje, no Brasil, a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar diz que existe 4% da nossa população sofre de transtorno bipolar, o que equivale a 8 milhões de pessoas. E o mais interessante é que 60% delas começaram os seus sintomas antes dos 20 anos de idade, uma idade muito produtiva, de adolescente, adulto jovem, que estão terminando os estudos, se preparando para o vestibular, para o mercado de trabalho. Muitos já têm relacionamentos afetivos estáveis e tudo isso pode ser muito impactado por esse diagnóstico. O transtorno bipolar é caracterizado, então, por episódios de mania ou hipomania acompanhados de depressão. É uma doença cíclica. Chamamos de mania um quadro de exaltação de humor, de muita atividade, de muita energia, menor necessidade de sono. Algumas pessoas acordam às 4 da manhã para passar roupa, lavar roupa, limpar a casa e depois não ficam sonolentas durante o dia. Podem ter muita grandiosidade, achar umas pessoas muito importantes, ter alteração importante do peso, né? Uma alteração aí perceptível, mas principalmente a questão da aumento da energia e desse humor mais eufórico por pelo menos 2 semanas. Ou então ele pode ter um quadro mais leve, tipo mania, com duração aí de até 4 dias, onde tem os mesmos sintomas da mania, só que em um grau menor. E o transtorno depressivo, né, os episódios depressivos que acompanham esse quadro, né, como ele fala, transtorno bipolar, é um transtorno de dois polos, né? A depressão é muito parecida com a depressão que normalmente as pessoas têm, que a gente chama de unipolar. São sintomas, então, de humor triste, falta de prazer, dificuldade para dormir, também alteração de peso, diminuição de concentração, de memória, sensação de inutilidade, minusvalia, pensamentos suicidas, que vão ocorrer aí dentro de um período de 2 semanas. Então, é um quadro que, se não tratado, ele pode sofrer o que a gente chama de uma neuroprogressão, ou seja, estruturas cerebrais elas vão ser alteradas, também circuitaria cerebral, neurotransmissores, então, uma série de alterações da neuroquímica cerebral e estrutural pode acontecer se a doença não for devidamente tratada, e hoje nós temos condições de realizar esse tratamento de forma adequada. Então, é muito comum, às vezes, utilizar, né, de algumas brincadeiras, falando, a fulana hoje está bipolar, cada dia ela chega de um jeito, hoje o chefe chegou triste, deprimido, acho que ele é bipolar. Só que essas brincadeiras, elas acabam aumentando a questão do estigma, do preconceito e dificultando a adesão do tratamento dessas pessoas, que são muitos, né? Eu falei 8 milhões de brasileiros podem estar sofrendo transtorno bipolar nesse momento. Então, nós precisamos sempre orientar, é importante saber, por isso que tem o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, para chamar a atenção, para que as pessoas conheçam esse transtorno, possam ajudar o seu parente, seu familiar, seu amigo que tem esse transtorno, para que siga o tratamento e faça então o que a gente chama de uma boa adesão tanto à medicação como ao tratamento. Já que estamos falando de tratamento, o tratamento medicamentoso é extremamente importante, baseado em estabilizadores de humor às vezes algumas medicações para o que a gente chama de comorbidades. Os pacientes com transtorno bipolar apresentam muitas comorbidades, ou seja, doenças que vêm como por exemplo, na área psiquiátrica, transtorno de personalidade, transtornos ansiosos, transtornos obsessivos compulsivos, mas também apresentam muitos problemas clínicos, como alterações metabólicas, né, aumento de colesterol, triglicéride, aumento dos níveis glicêmicos, né, levando então a uma diabetes, aumento de peso. Então, também esses são uma tendência maior a problemas cardiorrespiratórios, principalmente cardiológicos. Então,
são quadros que vão se sobrepor, aumentando um risco de uma mortalidade, de uma complicação clínica para esses pacientes. Então, tratar medicamentosamente é super importante. Então, nós usamos, muitas vezes o lítio, alguns anticonvulsivantes, antipsicóticos para o tratamento. Associados, então, à psicoterapia, a atendimento familiar, porque os familiares precisam saber como lidar com esse paciente que tem transtorno bipolar. Também os psicoeducacionais, que são muito importantes, que são esclarecimentos em forma, muitas vezes, de palestra, que algumas associações promovem para melhorar o conhecimento, né, desse transtorno, e principalmente o exercício físico. O exercício físico tem ajudado muito a esse quadro, a lidar com esse quadro todo. E quando na terapia, é muito importante que a gente pense, ou que o paciente consiga identificar que gatilhos possam estar ocorrendo, que levam a uma desestabilização do seu quadro. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho sobre transtorno bipolar.